Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Lei Complementar número 202, de 15 de dezembro de 2000, texto compilado. Institui a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O governador do Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título e natureza, competência e jurisdição. Capítulo e natureza e competência. Art. 1º ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, e apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, nos termos do artigo 47 e seguintes desta lei. Segunda, apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito municipal, nos termos do artigo 50 e seguintes desta lei. Terceira, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público do Estado e do município, e as 1. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Quarta, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público do Estado e do município, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas, transferências para reserva e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, na forma prescrita em provimento próprio. V. Proceder por iniciativa própria, ou por solicitação da Assembleia Legislativa, de comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e nas demais entidades referidas no inciso 3º. Sexta, prestar, dentro de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Sétima, emitir, no prazo de 30 dias, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente de Deputados, nos termos do 1 do artigo 60 da Constituição Estadual. Oitava, auditar, por solicitação da comissão a que se refere o 1º do artigo 122 da Constituição Estadual, ou de comissão técnica da Assembleia Legislativa, projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual do Estado, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. Nona, fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado ou o município participe, de forma direta ou indireta, nos termos do documento constitutivo. X. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou município a pessoas jurídicas de direito público ou privado mediante convênio. 2. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, bem como a aplicação das subvenções por eles concedidas a qualquer entidade de direito privado. X. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas nesta lei. 12. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. 13. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa, exceto no caso de contrato, cuja sustação será adotada diretamente pela própria Assembleia. 14. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e, se for o caso, definindo responsabilidades, inclusive as de secretário de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente. 15. Responder consultas de autoridades competentes sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese relativas à matéria sujeita à sua fiscalização.
16. Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, e representação, na forma prevista nesta lei. E 17. Celebrar termo de ajustamento de gestão, TEG, incluído pela Lei Complementar número 769 de 2021. Primeiro, considera-se sociedade instituída e mantida pelo poder público a que se refere o inciso 3º deste artigo, a entidade para cujo custeio o erário concorra com mais de 50% da receita anual. Segundo, no julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Terceiro, as decisões do Tribunal de Contas em processo de consulta, tomadas por no mínimo 2/3 dos conselheiros que o compõem, têm caráter normativo e constituem prejulgamento da tese. 3. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. Segundo, compete ainda ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e eleger seu presidente, seu vice-presidente e seu corregedor-geral e dar-lhes posse, e a dar posse ao Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, incluído pela Lei Complementar número 823 de 2023, segunda, elaborar e alterar seu regimento interno. Terceira, organizar seu quadro de pessoal e prover os cargos, observada a legislação pertinente. E quarta, propor ao Poder Legislativo a instituição e alteração da sua lei orgânica, b. a fixação de vencimentos dos conselheiros e auditores, e c. a criação, a transformação e a extinção de cargos e funções do quadro de pessoal do Tribunal, bem como a fixação da respectiva remuneração, observados os limites orçamentários fixados, e no que couber, os princípios reguladores do Sistema de Pessoal Civil do Estado de Santa Catarina. Art. Terceiro, para o exercício de sua competência, o Tribunal requisitará as unidades gestoras sujeitas à sua jurisdição balanços, balancetes, demonstrativos contábeis e as informações necessárias, por meio informatizado ou documental, na forma estabelecida em provimento próprio. Art. Quarto, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no âmbito de sua jurisdição, assiste o direito de expedir resoluções, atos e instruções normativas sobre matérias inseridas em suas atribuições e sobre organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade. Vide a DIN 5.442. Capítulo 2º, Jurisdição. 4. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 5º, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Art. 6º, a jurisdição do tribunal abrange e qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou o município respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. Segunda, aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Terceira, os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer modo venham a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado ou do município ou de outra entidade pública estadual ou municipal. Quarta, todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei. V. Os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou município a pessoas jurídicas de direito público ou privado mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e pela aplicação das subvenções por eles concedidas a qualquer entidade de direito privado. Sexta, os herdeiros dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, os quais responderão pelos débitos do falecido perante a Fazenda Pública, até a parte que na herança lhes couber. E sétima, os representantes do Estado ou do município na Assembleia Geral das empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital as pessoas jurídicas participem, solidariamente com os membros do Conselho Fiscal e de administração pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas sociedades. 5. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Título 2º Exercício do controle externo. Capítulo e julgamento de contas. Seção e prestação e tomada de contas. Art. 7º Julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis indicados no artigo 1º, inciso 3º, desta lei observará o disposto neste capítulo. Art. 8º Estão sujeitas à prestação ou tomada de contas as pessoas referidas no artigo anterior, e só por decisão do Tribunal de Contas do Estado, em processo regular, cessará sua responsabilidade. Art. 9º As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão submetidas a julgamento do Tribunal, sob a forma de prestação ou tomada de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em provimento próprio do Tribunal. Parágrafo único. Nas prestações ou tomadas de contas a que se refere este artigo, devem ser incluídos todos os recursos orçamentários e extraorçamentários, geridos direta ou indiretamente pelo órgão ou entidade. Art. 10. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, quando não forem prestadas as contas ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda se 6. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário. Vide a DIN 5.442, primeiro não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão. Segundo a tomada de contas especial prevista no caput e no primeiro deste artigo será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para julgamento, se o dano for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal de Contas em cada ano civil, na forma estabelecida no regimento interno. Terceiro, se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva prestação ou tomada de contas anual do administrador ou ordenador da despesa, para julgamento em conjunto. Art. 11. Integrarão a prestação de contas e a tomada de contas, inclusive a especial, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno do Tribunal, os seguintes: i. Relatório de gestão. Segunda, relatório do tomador de contas quando couber. Terceira, relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno que consignará qualquer irregularidade ou ilegitimidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigi-las. E quarta, pronunciamento do secretário de Estado ou de município, supervisor da área, conforme o caso, ou da autoridade de nível hierárquico equivalente. Seção 2ª Decisão em processo de prestação ou tomada de contas. 7. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 12. A decisão em processo de prestação ou tomada de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. Primeiro preliminar é a decisão pela qual o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação dos responsáveis ou ainda, determinar as diligências necessárias ao saneamento do processo. Segundo definitiva é a decisão pela qual o tribunal julga regulares com ressalva ou irregulares as contas. Terceiro terminativa é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos do artigo 22 desta lei. Art. 13. O relator presidirá a instrução do processo determinando, mediante despacho singular, por sua ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito, a citação dos responsáveis e as demais medidas previstas no artigo seguinte, podendo ainda sugerir o sobrestamento do julgamento, após o que submeterá os autos ao plenário ou à Câmara respectiva para a decisão do mérito. Parágrafo único. Citação é o ato pelo qual o responsável é chamado ao tribunal para apresentar defesa, por escrito, quanto a atos irregulares por ele praticados e passíveis de imputação de débito ou de cominação de multa, verificados em processo de prestação ou tomada de contas. Art. 14.
o tribunal poderá requisitar ao dirigente do órgão de controle interno ou ao responsável pelas contas o fornecimento de informações ou documentos, ou determinar a adoção de outras providências consideradas necessárias ao saneamento do processo, fixando prazo, na forma estabelecida no regimento interno, para o atendimento das diligências. Art. 15. Verificada a irregularidade nas contas, o relator ou o tribunal. 8. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado. Segunda, se houver débito ou irregularidade passível de aplicação de multa, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido, apresentar defesa ou recolher a quantia devida, e terceira, adotará outras medidas cabíveis. Primeiro, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se esta for a única irregularidade observada nas contas. Segundo, o responsável que não acudir à citação será considerado rével para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. Terceiro, para os efeitos do disposto no inciso 2º deste artigo, considera-se débito o valor apurado em processo de prestação ou tomada de contas decorrente de dano ao erário proveniente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico injustificado. Segunda, desfalque e desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. E terceira, renúncia ilegal de receita. Art. 16. As decisões preliminar, definitiva e terminativa da Câmara ou do Plenário serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Art. 17. Ao julgar as contas, o tribunal decidirá se estas são regulares, regulares com ressalva ou irregulares, definindo, conforme o caso, a responsabilidade civil dos gestores. Art. 18. As contas serão julgadas irregulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. 9. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário, e terceira, irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: a omissão no dever de prestar contas, b. prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ou grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, c. dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico injustificado, e d. desfalque e desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Primeiro, o tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que tenha ciência o responsável, feita em processo de prestação ou tomada de contas. Segundo, nas hipóteses do inciso 3º, alíneas C e D deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária a do agente público que praticou o ato irregular, e b. do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para a ocorrência do dano apurado. Terceiro, verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público Estadual, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Art. 19. Ao julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Art. 20. Julgando as contas regulares com ressalva, o tribunal dará quitação ao responsável e formulará recomendação à unidade gestora para que adote medidas necessárias à correção das faltas identificadas e previna a ocorrência de outras semelhantes. 10. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 21. Julgadas irregulares as contas e havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no artigo 68 desta lei. Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada a prática de qualquer uma das ocorrências previstas no artigo 18, inciso 3º, alíneas A e B, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no artigo 69 desta lei.
Art. 22. As contas serão consideradas iliquidáveis quando o caso fortuito, ou força maior, comprovadamente alheios à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento do mérito a que se refere o artigo 18 desta lei. Art. 23. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. Primeiro, dentro do prazo de 5 anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, o tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva prestação ou tomada de contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Segundo transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador. Art. 24. A título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o tribunal, em decisão definitiva, poderá determinar o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para lhe ser dada a quitação. 11. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Primeiro, o valor do débito imputado na forma do caput deste artigo, para fins de arquivamento de processo sem cancelamento do débito, será o mesmo adotado pela Fazenda Pública Estadual para dispensa do ajuizamento de dívida ativa. Segundo, o débito imputado na forma do caput deste artigo será inscrito em cadastro específico de devedores, mantido pelo Tribunal de Contas. Artigo 24-A. Revogado. 1 graus revogado. Segundo, revogado. Artigo 24-B. Revogado. Artigo 24-C. Revogado. E, revogado. Segunda, revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 24-D. Revogado. E, revogado. Segunda, revogado. Parágrafo único. Revogado. Capítulo 2º. Fiscalização a cargo do Tribunal. Seção e objetivos. Art. 25. A fiscalização de que trata este capítulo tem por finalidade verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade de atos administrativos. 12. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em geral, inclusive contrato, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal com vistas a assegurar a eficácia do controle que lhe compete, e a instruir o julgamento de contas cabendo-lhe em especial, e tomar conhecimento pela publicação no Diário Oficial do Estado, ou por outro meio estabelecido em provimento do Tribunal de Contas, a da lei relativa ao Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e dos atos de abertura de créditos adicionais, b. dos editais de licitação, dos avisos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, dos contratos e dos convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, e c. do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal no âmbito do Estado e dos municípios. Segunda, realizar por iniciativa própria, ou por solicitação da Assembleia Legislativa, de suas comissões técnicas ou de inquérito, na forma estabelecida no Regimento Interno, as inspeções e auditorias previstas no artigo 1º-v desta lei, e terceira, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou município a pessoas jurídicas de direito público ou privado mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, bem como a aplicação das subvenções por eles concedidas a qualquer entidade de direito privado. Parágrafo único. As inspeções e auditorias de que trata esta seção serão regulamentadas pelo Tribunal de Contas e realizadas por seus servidores. Seção 2ª. Fiscalização da gestão fiscal. Art. 26. O Tribunal de Contas fiscalizará na forma prevista em provimento próprio o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal do Estado e dos municípios, observando, em especial, o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 13. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Segunda, limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar.
Terceira, medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite legal. Quarta, providências tomadas pelo ente para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e imobiliária aos respectivos limites. V. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos. E sexta, cumprimento do limite constitucional de gastos totais dos legislativos municipais. Art. 27. Na fiscalização de que trata esta seção, o Tribunal, além de verificar o cálculo dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão, alertará os responsáveis para que adotem as providências cabíveis quando constatar que, a realização da receita no final de um bimestre, não comportará o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Segunda, o montante da despesa com pessoal ultrapassou 90% do seu limite. Terceira, os montantes das dívidas consolidada e imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Quarta, os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. E v. Existem fatos que podem comprometer os custos ou os resultados dos programas, ou que há indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Seção 3ª. Fiscalização exercida por iniciativa da Assembleia Legislativa. Art. 28. Ao Tribunal de Contas, no exercício do controle externo, compete. 14. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E realizar por iniciativa da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes do Estado e do município, e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público. Segunda, prestar dentro de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por suas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Terceira, emitir, no prazo de 30 dias, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente de Deputados, nos termos do 1º do artigo 60 da Constituição Estadual, e 4ª auditar, por solicitação da comissão a que se refere o 1º do artigo 122 da Constituição Estadual ou de comissão técnica da Assembleia Legislativa projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual do Estado, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. Parágrafo único. O Tribunal de Contas dará prioridade, na forma estabelecida no regimento interno, à matéria de que trata esta seção. Seção 4ª. Fiscalização de atos e contratos. Art. 29. Na fiscalização de que trata esta seção, o Tribunal de Contas determinará a adoção de providências com vistas a evitar a ocorrência de irregularidade semelhante, quando for constatada falta ou impropriedade de caráter formal que não caracterize transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Primeiro, constatada a ilegalidade ou irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade de ato ou contrato, o relator ou o tribunal determinará a audiência do 15. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar justificativa. Segundo, não sanada a irregularidade quanto à legitimidade ou à economicidade, o tribunal aplicará a multa prevista no artigo 70 e desta lei. Terceiro, persistindo a ilegalidade de ato ou contrato, o tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Quarto, não adotadas as providências no prazo fixado, o tribunal sustará a execução do ato impugnado e aplicará ao responsável a multa prevista no artigo 70, segunda desta lei, comunicando a decisão ao Poder Legislativo. Art. 30.
No caso de contrato, vencido o prazo fixado pelo tribunal sem que o responsável tenha adotado as providências para o exato cumprimento da lei, o tribunal comunicará o fato ao Poder Legislativo a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Art. 31. Se o Poder Legislativo ou Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no artigo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação da execução do contrato, podendo aplicar ao responsável a multa prevista no artigo 70, segunda desta lei. Art. 32. Configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará desde logo a conversão do processo em tomada de contas especial se o dano apurado for de valor igual ou superior àquele previsto no segundo do artigo 10 desta lei. Art. 33. O processo de tomada de contas especial a que se refere o artigo anterior tramitará de modo autônomo, independentemente da tramitação do processo das respectivas contas anuais. 16. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Seção V. Apreciação de atos sujeitos a registro. Art. 34. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a qualquer título, nas administrações direta e indireta do Estado e dos municípios, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, e segunda, concessão de aposentadoria, reformas, pensões e transferência para a reserva, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo ato inicial na forma prevista em provimento próprio. Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no regimento interno. Seção 6ª. Instrução e decisão em atos e contratos. Art. 35. O relator presidirá a instrução dos processos de que trata este capítulo, determinando, mediante despacho singular, por sua ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, antes de se pronunciar quanto ao mérito, as diligências e demais providências necessárias ao saneamento dos autos, bem como a audiência dos responsáveis, fixando prazo para atendimento, na forma estabelecida no regimento interno, após o que submeterá o processo ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Parágrafo único. A audiência é o procedimento pelo qual o tribunal dá oportunidade ao responsável, em processo de fiscalização de atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos a registro, para justificar, por escrito, ilegalidade ou irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, passíveis de aplicação de multa. 17. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 36. A decisão do Tribunal de Contas em processos de fiscalização de atos e contratos e de apreciação de atos sujeitos a registro pode ser preliminar ou definitiva. Primeiro preliminar é a decisão pela qual o Tribunal a. Antes de se pronunciar quanto ao mérito em processos de fiscalização de atos e contratos e de apreciação de atos sujeitos a registro, resolve sobrestar o feito, ordenar a audiência dos responsáveis ou determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo, e b. Após exame do mérito, constatada a ilegalidade na apreciação de atos sujeitos a registro ou de atos e contratos, fixa prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Segundo definitiva é a decisão pela qual o tribunal, a. manifestando-se quanto à legalidade, eficiência, legitimidade ou economicidade de atos e contratos, decide pela regularidade ou pela irregularidade, sustando, se for o caso, a sua execução ou comunicando o fato ao poder competente, para que adote o ato de sustação, e b. manifestando-se quanto à legalidade de atos sujeitos a registro, decide por registrar ou denegar o registro do ato. Seção 7ª. Termo de Ajustamento de Gestão TEG, incluída pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Artigo 36-A. Fica instituído termo de ajustamento de gestão visando a conformidade com as normas constitucionais e legais, de atos e procedimentos considerados, pelo Tribunal de Contas,
como irregulares, ilegítimos ou contrários aos princípios do direito público, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Primeiro, o termo de ajustamento de gestão a que se refere o caput poderá ser proposto pelo Tribunal de Contas, pelos titulares de poderes e respectivos órgãos. 18. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e entidades por ele controlados, do Estado ou dos municípios ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, desde que não limite a competência discricionária do gestor, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Segundo a assinatura do termo de ajustamento de gestão, suspenderá a aplicação de penalidades ou sanções relativas às irregularidades abrangidas pelo termo, conforme condições e prazos nele previstos, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, terceiro revogado. Quarto, é vedada a celebração de tag, incluído pela Lei Complementar nº 769/2021, e, caso esteja previamente configurado desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, segunda, sobre ato ou procedimento apreciado em processo com decisão irrecorrível sobre a mesma matéria, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, terceira, sobre ato ou procedimento objeto de tag não homologado, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Quarta, com gestor signatário de tag em execução sobre a mesma matéria, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, v. com gestor que tenha descumprido metas e obrigações assumidas por meio de tag, até o final de sua gestão, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, sexta, caso proposto no período de 180 dias antes das eleições na esfera de governo a qual a unidade gestora estiver vinculada, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, quinto, vetado. Sexto, o não cumprimento das obrigações previstas no termo de ajustamento de gestão pelas autoridades signatárias enseja sua rescisão, retornando o processo de fiscalização ao seu estado anterior, prosseguindo a instrução, incluindo a aplicação das sanções cabíveis, se for o caso, incluído pela Lei Complementar nº 769/2021. 19. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sétimo, cumpridas as obrigações previstas no termo de ajustamento de gestão, o processo relativo aos atos e procedimentos objeto do termo será arquivado, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Oitavo, o termo de ajustamento de gestão deverá ser submetido à homologação do Tribunal Pleno no prazo máximo de 90 dias contados da data da sua proposição, sob pena de suspensão definitiva, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, nono, vetado 10. O Ministério Público de Contas deverá se manifestar nos procedimentos administrativos de celebração do termo de ajustamento de gestão, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021, 11. O termo de ajustamento de gestão será publicado na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, DOTCE, incluído pela Lei Complementar nº 769 de 2021. Artigo 36b. O Tribunal de Contas regulamentará a aplicação do termo de ajustamento de gestão em ato normativo próprio, incluído pela Lei Complementar nº 769/2021. Capítulo 3º, Comunicação e Execução de Decisões. Art. 37. A diligência, a citação, a audiência e a notificação far-se-ão, e, diretamente ao responsável, ou ao interessado, na forma estabelecida no regimento interno, segunda, via postal mediante carta registrada com aviso de recebimento, na forma prevista no regimento interno, e terceira, pela publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas na forma prevista no regimento interno, e, redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007, vide a DIN 5.442. 20. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Quarta.
por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas quando seu destinatário não for localizado. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007, vide a DIN 5.442. Art. 38. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no regimento interno, cuja publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas constituirá. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007, e no caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o erário. Segunda. No caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com recomendação. Terceira. No caso de contas irregulares, a obrigação de o responsável no prazo estabelecido comprovar perante o tribunal que recolheu aos cofres públicos a quantia correspondente ao débito que lhe foi imputado ou a multa cominada. B. Título executivo para cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo fixado, e C. Fundamento para que a autoridade competente proceda à execução das sanções previstas nos arts. 68, 69 e 70 desta lei. Art. 39. A decisão do tribunal de que resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos do inciso 3º, a linha B do artigo anterior. Art. 40. O responsável será notificado na forma prevista no artigo 37, inciso 3º, desta lei para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento do débito imputado e da multa cominada pelo tribunal. 21. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 41. Em qualquer fase do processo, o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na forma estabelecida em provimento próprio, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais. Parágrafo único. A falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento do saldo devedor. Art. 42. Comprovado o recolhimento integral, o tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. Art. 43. Expirado o prazo a que se refere o artigo 40 desta lei, sem manifestação do responsável, o tribunal poderá, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente. Ou segunda, autorizar a cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na forma prevista no inciso 3º do artigo 108 desta lei complementar. Veto parcial rejeitado MSV 022/2023, redação dada pela Lei Complementar N823/2023. Art. 44. Os débitos imputados em decisão do tribunal serão atualizados com base na variação de índice oficial de correção monetária adotado pelo Estado para a atualização dos créditos da Fazenda Pública. Parágrafo único. Os juros de mora incidentes sobre o débito imputado em decisão condenatória do tribunal serão cobrados à taxa de 1% ao mês ou fração. Art. 45. As decisões do tribunal proferidas sobre as matérias a que se refere o artigo 1º desta lei obrigam a autoridade administrativa ao seu cumprimento, sob pena de lhe ser cominada a sanção prevista no 1º do artigo 70 desta lei. 22. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Capítulo 4. Contagem dos prazos. Art. 46. Os prazos referidos nesta lei contam-se da data, e do recebimento pelo responsável ou interessado, a. da comunicação de diligência, b. da comunicação da citação ou da audiência, e c. da notificação de despacho, segunda, da publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas quando, nos casos indicados no inciso anterior, o interessado não for localizado, e redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Terceira, nos demais casos, salvo disposição legal expressa, em contrário da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Capítulo V. Apreciação de contas. Seção e contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado. Art. 47.
Ao Tribunal de Contas do Estado compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, as quais serão anexadas às dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Parágrafo único. As contas consistirão no Balanço Geral do Estado e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o artigo 124 da Constituição Estadual. 23. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 48. O parecer prévio do tribunal consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral do Estado representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Estado em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, concluindo por recomendar a aprovação ou a rejeição das contas. Primeiro, a elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis de unidades gestoras por dinheiros, bens e valores cujas contas serão objeto de julgamento pelo tribunal. Segundo, o parecer prévio será acompanhado de relatório que conterá informações sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos. Segunda, o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual. Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento de metas, assim como a consonância dos mesmos com a Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E terceira, o reflexo da administração financeira e orçamentária estadual no desenvolvimento econômico e social. Art. 49. O Tribunal, no prazo de 60 dias a contar do recebimento da prestação de contas, remeterá à Assembleia Legislativa para julgamento o processo de prestação de contas respectivo, acompanhado do parecer prévio deliberado pelo Tribunal Pleno, do relatório apresentado pelo conselheiro relator e das declarações de voto dos demais conselheiros. Seção 2ª. Contas prestadas anualmente pelo Prefeito. 24. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 50. O Tribunal de Contas do Estado apreciará as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, as quais serão anexadas às do Poder Legislativo, mediante parecer prévio a ser elaborado antes do encerramento do exercício em que foram prestadas. Art. 51. A prestação de contas de que trata o artigo anterior será encaminhada ao Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte, e consistirá no balanço geral do município e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o artigo 124 da Constituição Estadual. Art. 52. O conselheiro relator, além dos elementos contidos nas contas prestadas pelo prefeito municipal, poderá solicitar esclarecimentos adicionais e efetuar, por intermédio de unidade própria, levantamentos necessários à elaboração do seu relatório. Art. 53. O parecer prévio a que se refere o artigo 50 desta lei consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial e financeira havida no exercício, devendo demonstrar se o balanço geral do município representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro, bem como se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública municipal, concluindo por recomendar a aprovação ou a rejeição das contas. Parágrafo único. O parecer prévio será acompanhado de relatório, que conterá informações sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos municipais. Segunda, o cumprimento dos programas previstos na Lei Orçamentária Anual quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento de metas, assim como 25. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A consonância dos mesmos com a Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E terceira, o reflexo da administração financeira e orçamentária municipal no desenvolvimento econômico e social do município. Art. 54.
A elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos administradores, incluindo o prefeito municipal e o presidente da Câmara de Vereadores e demais responsáveis de unidades gestoras por dinheiros, bens e valores, cujas contas serão objeto de julgamento pelo tribunal. Parágrafo único. O presidente de Câmara de Vereadores que administre recursos orçamentários e financeiros e assume a condição de ordenador de despesa, terá suas contas julgadas pelo tribunal na forma prevista nos arts. 7º a 24 desta lei. Art. 55. Do parecer prévio emitido sobre as contas prestadas pelo prefeito cabe pedido de reapreciação formulado por ele no que diz respeito às contas do período de seu mandato, no prazo de 15 dias contados da publicação do parecer prévio no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, e pela Câmara de Vereadores, no prazo de 90 dias contados do recebimento da prestação de contas acompanhada do parecer prévio do Tribunal. Redação dada pela Lei Complementar nº 393 de 2007. Art. 56. A deliberação em pedido de reapreciação formulado pela Câmara de Vereadores constitui a última e definitiva manifestação do Tribunal sobre a prestação de contas anual do município. Art. 57. O Tribunal, no prazo previsto no regimento interno, remeterá à Câmara Municipal para julgamento o processo de prestação de contas respectivo acompanhado do parecer prévio deliberado pelo plenário, do relatório técnico, do voto do conselheiro relator e das declarações de voto dos demais conselheiros. 26. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 58. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal. Art. 59. A Câmara Municipal julgará as contas prestadas pelo prefeito nas condições e prazo estabelecidos na lei orgânica respectiva, e remeterá ao Tribunal cópia do ato de julgamento. Capítulo 6º Controle Interno. Art. 60. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos do Estado. Segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceira, exercer o controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. E quarta, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades: organizar e executar, por iniciativa própria, programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios, vide ADIM 5.442, vide ADIM 5.705. Segunda, realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório certificado de auditoria e parecer, e 27. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Terceira, alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do artigo 10 desta lei. Art. 62. Os responsáveis pelo controle interno, ou na falta destes, os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão imediato conhecimento ao tribunal, sob pena de responsabilidade solidária. Primeiro, na comunicação ao tribunal, o dirigente do órgão de controle interno competente indicará as providências adotadas para corrigir a ilegalidade ou a irregularidade apurada. Segunda, ressarcir o eventual dano causado ao erário, e terceira, evitar ocorrências semelhantes. Segundo, verificada em inspeção ou auditoria, ou no julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido comunicadas tempestivamente ao tribunal, e provada a omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nesta lei.
Art. 63. O secretário de Estado, supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente, emitirá sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. Art. 64. As normas estabelecidas neste capítulo aplicam-se no que couber aos municípios. Capítulo 7. Denúncia e representação. 28. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Art. 65. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, a denúncia sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, estar acompanhada de indício de prova e conter o nome legível e assinatura do denunciante, sua qualificação e endereço. Segundo, nos processos de denúncia, a ação do Tribunal de Contas restringir-se à apuração do fato denunciado, fundamentando-se na documentação disponível no Tribunal de Contas ou coletada em loco, e na legislação vigente à época do fato. Terceiro, a denúncia, uma vez acolhida, somente será arquivada após efetuadas as diligências pertinentes e por decisão fundamentada do Tribunal Pleno. Quarto, na apuração dos fatos denunciados, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial, se o dano apurado for de valor igual ou superior àquele previsto no segundo do artigo 10 desta lei. Quinto, confirmada a irregularidade grave, o tribunal, após o trânsito em julgado da decisão, representará ao Ministério Público Estadual para os devidos fins ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa, se apurados no âmbito da administração estadual, e ao prefeito municipal e à Câmara de Vereadores, se no âmbito municipal, para conhecimento dos fatos. Art. 66. Serão recepcionados pelo Tribunal como representação os expedientes formulados por agentes públicos comunicando a ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma, por força de lei específica. Parágrafo único. Aplicam-se à representação as normas relativas à denúncia. 29. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Capítulo 8. Sanções. Art. 67. O Tribunal de Contas poderá aplicar aos administradores e demais responsáveis, no âmbito estadual e municipal, as sanções previstas nesta lei e no seu regimento interno. Seção e multas. Art. 68. Quando o responsável for julgado em débito, além do ressarcimento a que está obrigado, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano causado ao erário. Art. 69. O tribunal aplicará multa de até R$5.000 aos responsáveis por contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do artigo 21 desta lei. Vide Resolução N. TC 02622024. Que é de 30 de julho de 2024, alteração do valor máximo da multa para R$ 28.667,09, R$ 28.667,09. Art. 70. O tribunal poderá aplicar multa de até R$5.000 aos responsáveis por vide Resolução N. TC 02622024. Que é de 30 de julho de 2024, alteração do valor máximo da multa para R$ 28.667,09, R$ 28.667,09, e ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual resulte dano ao erário. Segunda, ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 30. Tribunal de Contas